Ele se lembrou que Men e o grupo de sua família fizeram a produção farmacêutica brilhar, e pelo som disso, ela estava tendo dores de cabeça por causa de sua pesquisa genética. Ele então se perguntou se poderiam vender a medicina da doutora Shu para ela e pensou em tentar perguntar a ela primeiro. No entanto, ao voltar, encontrou todos reunidos, e ouviu o Kindle perguntando a alguém sobre a diferença entre dois medicamentos. Ele se perguntou o que estava acontecendo e, ao se aproximar, encontrou o Kindle dizendo para Men beber seu vinho. Ela recusou, mas ele ficou agressivo e ordenou que ela parasse de bobagem e bebesse o vinho. Ela ficou assustada com o comportamento dele, e ele então perguntou se ela achava que era boa demais para sua bebida. Ao ouvir isso, ela ficou furiosa, e outras pessoas começaram a repreender o Kim. Men estava pensando por que estava perdendo tempo lidando com esses bêbados, mas o Kindle continuava gritando com todos eles e dizendo para saírem de seu caminho, pois ele só queria que ela provasse seu vinho. Men ficou cansada disso, e de repente Shao segurou seu ombro e disse que ouviu que ela estava interessada em produtos genéticos, então ele queria conversar com ela. Ao ouvir isso, ela olhou para ele surpresa. Shao continuou, dizendo que queria discutir o projeto de desenvolvimento de produtos genéticos de sua empresa. Men ficou surpresa e disse ao Xiaoxin que tinha negócios para conversar com Shao, então sairia primeiro. Confusa, Xiaoxin tentou impedi-la, mas Men saiu enquanto dizia que ligaria para ela mais tarde. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, eles já tinham saído do local. Vendo Men indo com Shao, Kindle ficou ainda mais frustrado e o amaldiçoou, pensando que ele o privou da chance de se exibir na frente de Men. Shao e Men foram juntos até o estacionamento, onde ela o agradeceu por ter se oferecido para ajudá-la. Ela disse que ele poderia voltar para a festa, pois ela já estava de saída, mas Shao a deteve, dizendo que realmente queria conversar com ela. Ele explicou que está trabalhando atualmente para a empresa de um amigo, e eles estão pesquisando agentes genéticos e já possuem amostras. Ele também se desculpou por ter ouvido sua conversa anteriormente. Ele estava pensando se ela estaria interessada em ver as amostras e colaborar. No entanto, ao ouvir isso, Men ficou realmente frustrada e disse que é muito grata por sua ajuda, mas não pretende persegui-lo por roubar segredos comerciais de sua empresa. Ela pediu para que ele não menospreze o trabalho das outras pessoas e acrescentou que aprecia a ajuda dele, mas ele não deve subestimar a pesquisa biológica. Vendo a reação dela, Shao ficou muito nervoso e disse que não era isso que ele queria dizer. Men perguntou se ele sabe o que significa pesquisa genética e começou a explicar que envolve dezenas de milhões ou até bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento biológico. Ela mencionou que tem os melhores pesquisadores científicos do mundo trabalhando sem parar e que isso requer muito trabalho. Mesmo assim, não há garantia de que o produto realmente funcione, e mesmo que sejam investidos centenas de milhares ou milhões de dólares todos os anos, apenas uma fração disso traz resultados. Agora, ele está dizendo que um laboratório privado desenvolveu um produto genético e quer conversar sobre colaboração. Men pensou que há um limite para o quanto alguém pode menosprezar as pessoas. Depois de dizer tudo isso, ela se desculpou com ele por ter perdido o controle por um momento, agradeceu a oferta, e disse que entrará em contato se estiver interessada. Então, ela se afastou, mesmo com Shao tentando detê-la. Ela entrou em seu carro e ordenou ao motorista que começasse a dirigir, ignorando-o completamente. Após sua partida, Shao se perguntou se disse algo errado e notou que ela nem sequer deixou um número de contato ou cartão de visita. Após dizer que ela entraria em contato, ele entendeu que era um sinal claro de que ela não acredita nele, mas o fato é que ele tem o verdadeiro produto em mãos. No dia seguinte, Shao foi encontrar Zhou e disse que queria comprar uma loja de departamento. Ao entrar na loja, Zhou disse para ele não se preocupar, pois eles são amigos e ele também precisa de ajuda. Shao olhou ao redor e viu que a loja estava cheia de inúmeros itens de mercearia. Zhou informou que é uma loja antiga, com preços justos, muito espaço e muitas coisas úteis ainda restantes. Além disso, a loja fica perto do campo e da cidade, com muitos produtos chegando nas proximidades. Shao ficou feliz ao ouvir isso, e Zhou perguntou se isso atende às suas necessidades. Zhou disse que lhe venderá a loja por $500 mil e o apresentará aos canais anteriores, o que deixou Shao feliz. No entanto, Zhou disse que ainda quer que ele venda ouro na loja e que ele deve cuidar dele, já que ele lida principalmente com ouro e antiguidades. Shao imediatamente concordou, dizendo que não há problema. Zhou saiu dizendo que iria preparar o contrato.
Enquanto ia embora, Lou pensou que Shao havia aceitado sem hesitação e não parecia estar escondendo nada estranho, o que o deixou intrigado. Ele se perguntou de onde diabos Shao conseguiu tanto ouro. Depois de voltar para casa, Shao contou ao pai e à irmã que estava comprando um supermercado. Ele disse que eles poderiam ajudá-lo a administrá-lo e explicou que a amiga dele é muito rica e lhe deu um capital inicial para começar. Ele acrescentou que não pode fazer mais nada, apenas administrar o negócio e retribuir a eles com comida e outras coisas como agradecimento. Seu pai pensou um pouco e disse que seu corpo não aguentaria muito mais tempo nas minas, então ele cuidaria da loja para ele. Shao pensou que isso daria um descanso ao pai do trabalho árduo nas minas, ao mesmo tempo, ele teria uma razão para comprar comida e coisas em grande quantidade. Após a discussão, Shao decidiu que era hora de voltar ao Apocalipse. Após alguns dias de montar a loja, seu pai estava limpando o local e sua irmã estava ajudando a mover algumas caixas. Depois de colocarem as caixas no carro de Shao, ela diz a ele que embrulhou as batatas e o repolho dele. Ela pergunta se realmente está tudo bem enviar essas coisas para o chefe dele. Shao diz para ela não se preocupar e que está tudo bem. Ele então sorri e diz que ela não está cansada mesmo depois de carregar uma caixa daquele jeito, que ela está ficando bem forte. Xiu percebe isso e diz que não parece pesar muito, mesmo que haja muita comida dentro, ela acha estranho estar ficando mais forte esses dias. Shao pensa que a aparência de seu pai também está melhorando e que ele está ficando mais saudável. Ele fica feliz ao perceber que o efeito do medicamento genético é incrível e pensa que isso deve ser o padrão necessário para os humanos no mundo apocalíptico. Após terminar de carregar o carro com alimentos, seu pai e irmã ficaram em frente ao carro enquanto Shao estava prestes a sair. Seu pai disse que ainda não consegue acreditar que a empresa lhe deu um carro tão luxuoso. Shao respondeu que é um benefício da empresa. Seu pai aconselhou que ele fosse bom, já que a amiga o trata bem, e pediu para não envergonhá-lo. Shao concordou, disse que sabe o que está fazendo e partiu. Após dirigir por algum tempo, Shao verificou pelo retrovisor que estava longe o suficiente de todos e pensou que só precisava girar o anel para voltar ao futuro. Mas de repente, ele teve um pensamento de que já havia feito dinheiro suficiente, então por que ele iria para o fim do mundo, onde sua vida estaria em perigo? Ele considerou não ir. No entanto, logo após isso, ele começou a rir e perguntou a si mesmo o que estava pensando, pois não queria ser o tipo de pessoa que enriquece rapidamente e foge. Então, enquanto girava o anel gritando o nome de Jiael, ele foi transportado para o outro mundo com seu carro. Após chegar ao outro mundo, ele tentou parar o carro o mais rápido possível, pois estava prestes a bater em um grande muro. Aliviado por ter parado, ele comentou que não esperava que o carro fosse com ele, mas que isso seria de grande ajuda para transportar mais coisas de um lado para o outro. De repente, um mutante apareceu acima dele, e enquanto ele pensava em colocar sua proteção e encontrar Jiael, ele mencionou que não queria ser atacado por monstros que surgem do nada. Nesse momento, a saliva do mutante caiu sobre sua proteção, e ele percebeu a situação. Shao estava muito assustado e, instintivamente, sacou sua arma para matar o mutante. Ele conseguiu atirar no mutante a tempo, e ele caiu no chão. Shao pensou que provavelmente estava morto e se considerou talentoso, pois o matou com um único tiro. No entanto, antes que ele pudesse terminar sua frase, outra pessoa atirou perto dele. Assustado, ele se protegeu, mas a pessoa que atirou era Lei Jin, que perguntou se ele estava bem e disse que não deveria ficar por lá a essa hora. Lei Jin olhou cuidadosamente e perguntou se ele era o chefe de logística e o questionou sobre o que estava fazendo ali. Após se encontrar com Lei Jin, Shao entregou algumas das suprimentos para ele carregar. Lei Jin explicou que carregar muitos suprimentos os deixaria mais lentos e que o trajeto levaria cerca de 30 minutos, mas que eles precisam evitar os mutantes, tornando o percurso mais lento mais perigoso. Então, eles começaram a caminhar em direção à base, carregando os suprimentos nas costas. Shao perguntou a Lei Jin se estava tudo bem deixar o carro lá, e Lei Jin respondeu que os mutantes não se importam com coisas mortas ou inanimadas, mas, apenas para garantir, ele o levaria primeiro para conhecer o chefe e depois organizariam a recuperação. Shao concordou e esperou que o carro e a comida estivessem bem. Lei Jin comentou que era a primeira vez que ele via um veículo off-road sem armas ou armaduras, mas modificado para o conforto. Ele adicionou que Shao trouxe tantas coisas boas que merecem a atenção do chefe.
Shao perguntou se ele estava se referindo a ele, e Lejin confirmou que sim, chamando-o de chefe de logística. Shao pensou que Jiael está definitivamente tentando apresentá-lo como um herói. Enquanto continuavam caminhando, Lejin explicou que eles retornaram a tempo, pois estarão se movendo em 2 dias. Shao ficou confuso e perguntou o que estava acontecendo. Lejin respondeu que ele também não está claro sobre os detalhes, mas, de acordo com o chefe, parece que uma suposta maré de monstros está prestes a começar. Ele explicou que, naquele momento, centenas de mutantes invadirão e que não são apenas variações comuns, mas também muitos monstros de alto nível, incluindo um grande mutante devorador. Shao ficou assustado e pediu para esperar, pois estava ficando para trás. Ao chegarem ao destino, Lejin mostrou a Shao onde os outros estavam. Então, Shao olhou para cima e viu Jiael, sentada em uma pilha de escombros. Ela riu ao vê-lo e disse que não o via há um tempo, e o recebeu de volta de forma sarcástica. Ela perguntou se ele precisa de um guia, e Shao respondeu que adoraria. Jiael disse que não esperava que ele e Lejin voltassem juntos e que ele sempre tinha um ótimo timing. Então, eles começaram a caminhar em direção à base, e Jiael perguntou a Shao o que ele trouxe desta vez para ela. Shao respondeu que ela deveria esperar um pouco e abrir os suprimentos por si mesma, acrescentando que ela deveria aguardar com expectativa. Lejin riu e disse a Shao que ele é digno da chefe e que foi estúpido por mostrar os suprimentos. Jiael sorriu e disse que aguardará com gratidão. Shao mencionou que ouviu falar que ela montou uma empresa, ao que ela respondeu que é um grupo de mercenários, mas que ele pode chamá-lo de empresa se quiser. Ele então perguntou sobre o título de chefe de logística, e ela explicou que ele é o cara que consegue os suprimentos, então faz sentido que ele seja o gerente. Shao perguntou o nome da empresa, e Lejin ficou nervoso e tenso. Eles olharam, mas ele tentou desviar o olhar. Jiael perguntou a ele se ele tem algum problema com o nome que ela deu. Ele ficou assustado e respondeu que não, de jeito nenhum. Shao observou sua expressão e ficou curioso para saber qual é o nome, mas eles logo chegaram à base. Jiamei ficou animada ao ver a irmã e depois olhou para Shao, pulando para abraçá-lo, mas ele se esquivou, fazendo-a cair. Ela disse que ele é muito malvado. Shao olhou para os outros e se perguntou se todos ali faziam parte da equipe de Jiael, mas ele sentiu que havia menos pessoas do que quando ele saiu. Jiael disse que gostaria de apresentar seus colegas do grupo a ele e o convidou para a floricultura. Enquanto Shao preparava a comida, todos ficaram com água na boca. Ele abriu a panela e disse a todos para comerem. Com todos reunidos para o jantar, um deles perguntou animadamente o que é aquilo. Depois de olharem de perto para a comida, outro cara gritou, dizendo que não consegue acreditar que trouxeram algo tão bom para comer. Depois de comerem, lágrimas começaram a cair dos olhos de Lejin, que perguntou se aquilo era o gosto da comida autêntica. O cara de cabelo amarelo de antes começou a elogiá-lo e disse que ele lutaria por Shao sempre que ele quisesse. Shao se livrou dele e se aproximou de Jiael, que estava limpando os dentes. Ela disse que ele é a primeira pessoa que ela conheceu que teve coragem de compartilhar comida com todos. Ele perguntou se estava errado fazer isso, e ela respondeu que, claro que não, pois ainda é bom para a moral ter uma boa refeição nesta época do ano. Ele diz a ela que ouviu de Lejin que, neste momento, todas as espécies de criaturas mutantes têm estado inquietas ultimamente. Ela responde frustrada que é verdade. E então ela explicou que suas fortificações não terão problemas com as perturbações de mutantes usuais, mas não são suficientes diante de mutantes que formam grupos. Ela explicou que, quando os mutantes se agregam, geralmente não estão interessados em coisas que não são comestíveis. Por isso, aqueles do lado de lá do rio geralmente se escondem em Olingion antes da maré de monstros atingir a área. Agora que Shao chegou, eles devem partir. Ela apontou para fora e continuou explicando que eles chamam esses eventos de massas de mutantes, e em 2 dias, no máximo, uma grande maré de mutantes atacará o local. Ela disse que já está se formando e que estava esperando ouvir dele. Agora que ele está ali, não há razão para continuar esperando. Shao então chamou a atenção de todos e disse que ainda há mais comida, o que deixou todos animados. Ele explicou que ele e Lejin trouxeram apenas metade de volta, e o restante ainda estava no carro. Lejin ficou chocado com o fato de haver muito mais comida no carro. Jiamei perguntou a todos por que ainda estavam sentados conversando e disse para pegarem os suprimentos e voltarem para Olingian. Todos ao redor começaram a aplaudir e dizer que vão recuperar sua comida.
Jiameo perguntou à irmã sobre isso, e Ojiael olhou para ela enquanto dizia que não sabia se eles sabem o que querem ou se são apenas leais aos seus desejos, mas depois concordou com a ideia. Jiael então ordenou ao Lejin, Hila e Ohayotio para segui-la, dizendo que eles formam um trio chamado Cybermen. Em seguida, disse ao Mecha e ao Mimio para acompanharem Ojiameo como a equipe de combate, Girassol. Por fim, ela disse a Shao para levar a equipe de logística, Louro, para a retaguarda e mostrar o caminho à frente. Shao ficou surpreso e olhou para sua equipe. Jiael disse para ele conhecer melhor sua equipe e garantir que eles se deem bem. Na manhã seguinte, todos saíram para recuperar o carro. Hayotio subiu no ônibus e começou a gritar que os monstros estão chegando. Lejin disse para ele abaixar a voz, pois eles não precisam lutar contra mutantes lá. Hayotio disse para ele não ter medo, chamando-o de Senhor Sortudo. Ele sorriu e perguntou ao Jiael se aquilo era um exercício de construção de equipe, mas ela respondeu que não, e que ele ficará ocupado mais tarde, então não deve desperdiçar munição, ou ela tirará sua comida. Jiael perguntou a Shao se ele encontrou o Lejin no estacionamento, ao que ele respondeu que sim. Ela pediu que ele passasse um tempo com a equipe de logística e que ela o chamaria quando chegassem lá. Shao pensou em conhecer melhor sua equipe, mas se perguntou o que deveria fazer. Então, ele teve a ideia de fazer uma apresentação entre eles primeiro. Disse que ainda não sabia os nomes deles e que, como provavelmente trabalhariam juntos dali em diante, deveriam se apresentar primeiro. Ao ouvirem isso, os outros ficaram nervosos, mas um deles começou dizendo que se chamava Fischer e que era um funcionário bom em papelada e planejamento. Em seguida, uma garota se apresentou como Elaine, dizendo que era médica. Por fim, a última pessoa disse que era Okora e que era cozinheira. Shao também se apresentou e disse que costumava trabalhar com o Jiael e os outros, e que, por algum motivo, ele e ela começaram um negócio juntos. Ele então percebeu que sua equipe era composta pela secretária, a médica, a cozinheira e ele mesmo, e sentiu-se desanimado ao perceber que era uma equipe de logística padrão, sem habilidades de luta. De repente, o ônibus fez uma parada brusca, e Ojiael perguntou ao Lejin se o carro de Shao estava mesmo lá. Lejin o confirmou, e ela chamou Shao para sair do ônibus. Machucado por causa da parada brusca, Shao saiu do veículo esfregando a cabeça e perguntou o que aconteceu. Jiael apontou para frente, indicando que eles haviam chegado. No entanto, haveria uma mudança nos planos, pois incontáveis mutantes já haviam se reunido no local, com monstros gigantes e assustadores por toda parte. Jiael então explicou a Shao que era assim que tudo começava e continuou explicando que os monstros estavam apenas começando a se reunir, e em 1 ou 2 dias, seriam centenas ou até milhares. Ela então disse a todos, através do comunicador, que era hora de sua primeira atuação. O objetivo era retirar os bens de Shao e seu carro e fugir, mas, como havia alguns visitantes indesejados na frente do alvo, eles teriam que fazer um desvio. Ela pediu à irmã dela para começar com a equipe de fogo em grande estilo. A irmã respondeu que entendeu e estava prestes a começar a disparar. Um grande monstro na frente deles percebeu subitamente um míssil vindo em sua direção e ficou aterrorizado. Ele não conseguiu reagir a tempo e foi atingido no rosto, causando uma enorme explosão. Jiameo ficou animada com isso e disse à irmã que eles podiam ir agora. Jiael então ordenou que eles tomassem suas posições e fornecessem cobertura. Ela disse ao Hayotio para segui-la e causar caos, enquanto o Lejin e o Hilo foram à frente para atrair os monstros que se aproximavam e afastá-los, além de proteger os outros. Ela disse a Shao para ir com ela e que ele conduziria o carro. Vendo o caos ao redor, Shao comentou o quanto a situação se complicou. Jiael respondeu que era a maneira mais rápida e segura, pois não tinham muito tempo. Ela disse que as criaturas mutantes estavam se aproximando, mas a equipe de guardas cuidaria delas. Enquanto isso, outras bestas mutantes estavam correndo em direção a eles para atacá-los. Lejin disse à equipe de girassóis para continuar disparando, pois eles cuidariam das bestas que se aproximavam. Quando uma das criaturas pulou para atacá-lo, ele usou seu escudo para matá-la, e quando outra tentou atacá-lo por trás, ela foi dividida ao meio por Orhila. Ele agradeceu a ela e disse que eles têm uma nova companheira de equipe. Chamando o monstro de um odropoldo de tamanho médio, de forma conveniente, ele falou para Hilo o que ela deveria fazer. Ela disse que estava tudo bem e que seria suficiente cortá-lo, e o matou com vários golpes consecutivos.
Porém, logo depois, mais mutantes começaram a aparecer, o que deixou Hila um pouco nervosa, mas logo em seguida, eles foram transformados em cinzas por uma barragem de artilharia pesada da equipe Girassol, que estava próxima. Legend perguntou a Hila o que ela faria se tivesse se explodido na explosão, e ela respondeu que parece que a pequena chefe tem muita confiança em suas habilidades de tiro. Enquanto ela falava, outro ataque atingiu os inimigos próximos. Legend chamou Hila de gladiadora e perguntou se ela podia continuar, e Hila respondeu que é claro, o tratando como o protetor do escudo. Enquanto isso, Shao estava atravessando o campo de batalha para chegar ao seu carro e pensou que a luta estava sendo dura o suficiente. Após chegar à área de estacionamento, Jiao perguntou se aquele era o carro de Shao, e ele confirmou. No entanto, duas bestas mutantes estavam verificando o carro. Jiao disse para ele seguir o Riot e dirigir, enquanto ela cobriria eles. Assim que o Riot ouviu as ordens, ele correu na direção do carro, dizendo para Shao acompanhá-lo e não ficar para trás, enquanto ele mirava nos mutantes. Quando eles se aproximaram do carro, os mutantes os notaram, mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, Riot começou a atirar neles, mandando que saíssem do caminho, já que aquilo era o suprimento deles, e conseguiu matá-los facilmente. Depois de entrarem no carro, Shao tentou ligá-lo, mas um mutante rápido chegou bem perto de atacá-lo. Ele puxou sua arma para atirar, mas antes que pudesse fazê-lo, o mutante morreu quando o Jiao o matou. Riot entrou no carro e disse para Shao começar a dirigir. Shao ligou o carro e começou a sair do estacionamento, enquanto o Jiao cobria eles. Quando Shao se aproximou dela, ele disse que pararia para ela entrar, mas o Jiao sorriu e disse para ele continuar dirigindo, pulando no teto do carro e continuando a atirar nos inimigos. Ela então informou a todos que a missão estava completa, já que continuava a atirar nos mutantes, e disse que era hora de sair dali. Ela deu as coordenadas para o Jiamei encontrar uma saída da tumba abandonada em sua área e ordenou que os outros entrassem no ônibus, pois estavam voltando para o Linjian. Eles seguiram em seus veículos através do campo de batalha em chamas, enquanto Shao continuava a dirigir com as estradas danificadas. De repente, o carro ficou no ar por algum tempo. Jiao exclamou animada para todos que eles estavam voltando para o Linjian. Após retornarem para o Linjian, eles foram direto para o hospital da doutora Shu. Shu perguntou ao Jiao se ela estava planejando mudar sua base de volta para o Linjian. Ela respondeu que está apenas voltando até que a maré termine e que não quer falir por causa de uma maré de mutantes. Shu então perguntou se ela já encontrou um lugar para ficar, e ela respondeu com um sorriso que talvez possam usar o lugar dela. Ao ouvir isso, Shu fica frustrada e diz que administra um hospital particular, não uma hospedaria. Jiao tentou suborná-la, dizendo que lhe dará uma caixa de comida de verdade. Shu respondeu que aceitaria carne e ovos. Sem outra opção, Jiao disse que ela pode levar, mas a chamou de ladrão. Shu então disse que eles devem começar com o preço de uma caixa de suprimentos para um mês e apontou para Shao, perguntando o que aconteceu com ele, já que o carro de Shao estava totalmente queimado e danificado, e ele parecia muito devastado. Jiao explicou a Shu que é um carro colecionável levemente danificado por um monstro. Ao ouvir isso, Shao gritou para ela, dizendo para ela calar a boca, pois o carro vale o equivalente a 10.000 carregamentos de comida. Jiao fica chocada ao ouvir isso e também se junta a ele no sofrimento. Vendo isso, Shu comenta que eles parecem estar se divertindo. Então ela pergunta ao Jiao se ela tem certeza de que a maré de mutantes está chegando, já que ninguém mais observou nenhum relatório sobre a maré subindo, exceto ela. Jiao olha para ela e pergunta por que ela está questionando, já que ela é Shen Jiao, que tem cada planta e árvore do Distrito Oeste sob seu controle e sabe o que os mutantes querem quando balançam o traseiro. Ela continua dizendo que a maré virá, e se Shu não acreditar nela, pagará o preço. Shu diz que entende e informa que foi abordada pela Casa de Informações e recebeu uma mensagem para ela. Ela lê a mensagem que diz que os líderes da cidade se reuniram para perguntar sobre a maré de mutantes. Ela então diz a Shao para não apresentar desculpas e ir com ela para a reunião no dia seguinte, pois é uma boa oportunidade para apresentar a equipe ao mundo e promover sua esfera de influência. Ela acrescenta que ele pode conhecer as pessoas que tomam as decisões. Quanto ao carro dele, ele pode entregá-lo a Mimi para ver se ela pode consertá-lo. Shu diz que ela fala muito bem, mas pergunta se ela está pronta.
Jiael parece um pouco tensa e responde que não pode evitar e tem que cumprimentar primeiro, pois pode lidar com um ou dois deles. No dia seguinte, eles foram para o distrito norte de Linjia. Shao ficou fascinado com o tamanho da base do líder do norte e perguntou ao Jiael por que eles têm que ir lá primeiro e se ela não terá uma reunião em grupo. Ela responde que antes da reunião, ela tem que chegar a um consenso com o rei da corte em particular. Shao perguntou se ela disse que tinha problemas com ela, ao que ela respondeu que sim, há alguns problemas, e eles entraram no prédio. Lá dentro, um assistente os recebeu e informou que o ministro está esperando por eles. Ela continuou dizendo que não achava que eles teriam coragem de aparecer pessoalmente. Jiael disse que faz tempo, a chamando de Miu, e adicionou que ela não quer complicar as coisas, pois isso economizaria muitos problemas se ela chegasse a um acordo com o rei primeiro. Miu disse que entende o que ela quer dizer e pede que eles a sigam. Shao então disse ao Jiael que eles não parecem tão hostis. Ouvindo isso, Jiael pareceu constrangida e respondeu que é porque ela é uma amiga de alguma forma. Shao ficou um pouco surpreso ao ouvi-la dizer isso. Miu os levou para um escritório e informou ao ministro que o Jiael e Shao chegaram, então ela os chamou para entrar. Quando entraram na sala, ela chamou o nome de Jiael, e Shao ficou surpreso ao ver que o ministro é uma mulher. Então, Miu informou ao Jiael que ela está chegando, e eles dois se prepararam para alguma coisa. Logo em seguida, o ministro pulou de sua cadeira e se jogou em direção ao Jiael, dizendo que faz tempo que ela quer beijá-la, mas antes que pudesse agarrá-la, Jiael a chutou no queixo, e Miu desferiu um golpe poderoso nela para afastá-la. Miu então ordenou aos outros que a segurassem e não a deixassem escapar. Vendo toda essa confusão, Shao fica realmente confuso. A ministra continuou gritando para que todos a deixassem ir, pois ela quer beijar o Jiael, mas os guardas a seguravam, dizendo para ela não perder sempre o controle toda vez que vê uma pessoa real. Enquanto isso, Jiael parecia irritada, e Miu cobriu o rosto de vergonha, enquanto os guardas continuavam pedindo para ela se acalmar. Depois que a ministra se acalmou, ela começou a explicar que tudo aconteceu principalmente porque ela estava animada para ver uma amiga que não via há muito tempo, e ela não percebeu que havia homens que ela nunca tinha visto antes. Ela então pediu perdão a Shao, que ainda estava inseguro quanto ao que aconteceu, e disse que não foi nada. Então a ministra se apresentou como chefe do departamento de censo e uma das pessoas mais poderosas de Olinjia. Amarrada por seus subordinados, ela disse que, como uma pessoa poderosa, ela solicita fortemente a restauração de sua liberdade pessoal, mas Miu recusou instantaneamente. Jiael suspirou e disse a Shao que o apresentará e começou a explicar que a ministra é a ministra Farolin, chefe do departamento de censo, e que é uma organização grande e violenta que ocupa o distrito norte de Olinjia. Ela explicou que os deveres da ministra são controlar o número de pessoas e a densidade da população, e ela não exclui usar a força para fazer isso. Como resultado, sua equipe é composta principalmente de bandidos, mercenários e negociantes de inteligência, e ela é conhecida como a Rainha do Inferno no Templo do Puro Mal. Jiael acrescentou que ela também é uma pervertida, o que deixou a ministra realmente envergonhada. Jiael disse que não veio lá para ver o tesouro e perguntou se podem ir direto ao ponto. Então a expressão da ministra mudou para uma mais séria, e ela se teletransportou de suas amarras para a sua mesa, dizendo que ela deixou triste, chamando Jiael de amiga querida de infância, e perguntou o que ela quer dizer. Jiael respondeu que é sobre a maré de bestas e pediu para não lhe dar problemas na reunião. A ministra disse para ela não se preocupar e acrescentou que ela mesma é responsável pela cidade de alguma forma. Mas ela então disse que não há relatos sobre a maré de bestas de nenhum dos mercenários locais, exceto eles. Jiael respondeu que explicará na reunião e advertiu que a maré de bestas virá e será bastante grande. Ao ouvir isso, a ministra disse que ela parece tão confiante como sempre e perguntou se isso é a única coisa pela qual ela está lá. Jiael então diz a ela que quer comprar equipamentos e suprimentos dela. Farolin parecia intrigada ao ouvir isso, enquanto Jiael continuava explicando que, do lado de Olinjia no mercado, ela só consegue encontrar equipamentos de nível 2, mas nos subúrbios do sul, já conseguiram obter munição especial capaz de penetrar equipamentos de nível 2. Ela disse que, se tiver essa munição, poderá armar sua equipe conforme a necessidade. A ministra perguntou se ela tem dinheiro, e Jiael parecia muito confiante, com um sorriso no rosto. Ela apresentou Shao como oficial logístico da floricultura e seu parceiro de negócios.
Shao cumprimentou-os nervosamente, enquanto Ojiael explicava que ele tem muitos bens raros, embora a quantidade que ele pode trazer de uma vez não seja muita, a qualidade é muito boa. Ao ouvir isso, a ministra parecia tranquila e disse que irá considerar a oferta. Miu informou que, se quiserem fazer negociações, precisarão fornecer uma lista de oferta e demanda. Jiael respondeu que não é um problema e disse que irá discutir o restante das questões à tarde. Conforme eles saíam do escritório, Miu perguntou à ministra se realmente está tudo bem. A ministra riu um pouco e perguntou do que ela está falando. Miu advertiu que, se derem a ela o canal de suprimentos para os equipamentos, eles não terão mais motivo ou oportunidade para tomar o controle do Distrito Oeste. A ministra respondeu que está tudo bem, pois não importa o poder que eles tenham, eles não podem tolerar que o Distrito Oeste esteja nas mãos de outros. E, como Ojiael já é a líder dominante no Distrito Oeste, se ela tentar roubar o território dela, só receberá uma bala na cabeça. A ministra então ressaltou que o problema que resta é que, se a maré de monstros realmente vier, Jiael aproveitará a oportunidade para aumentar o prestígio de sua própria equipe. Ela então ordenou que Miu recolhesse todas as tropas do departamento de censo e verificasse se há uma maneira de usar a informação para compensar as possíveis perdas, pois é provável que a maré de monstros seja verdadeira. A ministra pensou em como Ojiael pode ser irritante e que ela não perde nenhuma oportunidade. Essa é a primeira vez que ela está vendendo favores por canais. Após algum tempo, às 16h30 da tarde, todos os líderes se reuniram em uma conferência virtual para discutir a questão da maré de monstros. Primeiro, o ministro do censo King propôs votar se deveriam confiar ou não em Ojiael. O presidente do grupo de segurança de Olinjian, Wei-Yun, disse que entende que ela quer apoiar Ojiael, mas não a maré de monstros na periferia da cidade. Fati também concordou com Ovei, dizendo que ele não recebeu nenhum relatório em comum de seu lado também, acrescentando que pode haver pequenas ondas no West End, o que não é um grande problema. Então, Jiael disse a todos que se eles acreditam nela ou não, cabe a eles decidir, mas que a escala da maré de monstros pode ser maior do que eles podem imaginar. Ela continuou dizendo que não veio a Linjian para pedir que eles confiem nela, mas sim para obter equipamentos e organizar fortificações. Fati ficou frustrado com ela e disse a todos que ela não está desistindo como de costume, mas King começou a corar e disse que decidiu acreditar nela de todo o coração. Jiael disse para ela calar a boca, já que todos sabem sobre suas preferências sexuais, e disse aos outros que ela entende que eles têm suas dúvidas, pois o custo de preparação é alto, mas em toda Olinjian, ninguém conhece mais os hábitos das criaturas mutantes do que ela. Ela então propôs confiantemente uma aposta com Fati sobre suas respectivas áreas. Fati ficou furioso com isso e disse que, se ela ousou propor uma aposta, então ela deve estar bastante confiante no assunto. Ela respondeu que sim e explicou por quê. Ela pode ser gananciosa, egoísta e orientada para o lucro, mas não mentirá sobre a segurança de Olinjian. Ela esperava que, por causa de sua antiga amizade, ele acreditasse em seu aviso. Ela acrescentou que, se eles não acreditarem nela agora, terão que arcar com as consequências posteriormente. Mesmo depois de ouvir tudo isso, Fati disse que ainda não acredita nela, porque ele acredita mais em análise de Big Data e inteligência do que na intuição e experiência dela. Veio disse que atualmente há mudanças apenas nos distritos ocidentais, então mesmo que haja uma maré de monstros, ela não representará nenhuma ameaça para Olinjian. Portanto, se ela estiver disposta a liderar o Oeste, eles podem apoiá-la, mas não mobilizarão todas as pessoas em Linjian para sua desculpa idiota. Jiael chamou Fati com o rosto irritado e perguntou se ele está insultando-a pessoalmente. Isso assustou Fati por um momento, enquanto ele tentava se desculpar, dizendo que nunca faria isso. Jiael disse que, para supremacistas de dados como ele, a situação atual não é convincente. Ela olhou para King e disse a ela que ficaria por um dia, e Shao e Miu trocariam bens e materiais, o que deixou King um pouco confusa. Então, Jiael saiu da reunião, dizendo que veria todos em alguns dias. Depois disso, Fati expressou sua frustração com as palavras de Ojiael para os outros. Enquanto Oveio disse com um sorriso que ela não só está confiante em seu próprio julgamento, mas também está muito brava. Fati acrescentou que, mesmo que ela quisesse o Distrito Oeste, não precisava criar problemas assim. Veio respondeu que está apenas dizendo a verdade. Fati perguntou se ele realmente está disposto a deixá-la ir, ao que Oveio respondeu que é muito difícil desenvolver o Distrito Oeste e que eles não podem ignorar completamente Ojiael.
King concordou, dizendo que ela também não quer trabalhar tanto, e é mais fácil cooperar com ela. Ela continuou dizendo que com a força dela, ela poderia muito bem ir para o Distrito Sul para lutar contra os monstros. Fatty pediu a ela para parar de mencionar isso e disse que Ojiao só quer mobilizar as pessoas de Linja ao tornar o perigo público e, em seguida, resolver a maré de monstros no oeste. King perguntou se ele realmente pensa assim, porque ela não acredita que seja tudo o que ela tem em mente. Enquanto isso, após terminar a reunião, Jiao esticou o corpo um pouco, e hoje a Meo veio até ela com a notícia de que 80% das equipes no Distrito Oeste as apoiam e estão a caminho. Isso deixou o Jiao feliz. Jiameo então expressou suas preocupações, dizendo que as pessoas lá sabem pouco sobre as criaturas mutantes e são como uma multidão sem cérebro. E que as marés de monstros anteriores podem tê-los feito acreditar que não são importantes. Jiao sorriu e disse para ela ficar de olho neles. Enquanto isso, na sala de comunicação do hospital do Dr. Shu, Shao começou a listar itens como baterias recarregáveis, líquido militar barato, munição sólida e vários tipos de armas e munição de suporte, pois esses são os itens que eles podem negociar. Miu disse a ele que vai se preparar para trocar os itens de acordo com a lista. Ao ver que não há armas pesadas, Shao fica um pouco preocupado, mas disse que não há nada que possam fazer a respeito. Depois de terminar a transação, Shao ofereceu a mão para apertar a mão de Miu, e ela ficou assustada ao ver isso. De repente, Shao lembrou que o lado dela é apenas um holograma, então ele se desculpou. Ela saiu da reunião dizendo que eles levarão os produtos para trocar com a floricultura amanhã. Depois que ela saiu, Shao pensou que ela era um pouco difícil de lidar, mas a transação foi concluída com sucesso. Ao olhar a lista dos itens que eles conseguiram na transação, Ryotiu disse que eles tiveram uma pequena perda. Shao explicou a ele que está tudo bem, pois é urgente e esses alimentos não são muito valiosos. Ao ouvir isso, Ryotiu perguntou se ele está falando a verdade, e Olejinho disse que ele é um oficial logístico, e ele é realmente confiável. Ao ouvir ele chamando-o de oficial logístico, Shao ficou envergonhado e pensou que as pessoas que vivem na China moderna não têm suas habilidades de lutar e matar. Ele percebeu que o Jiao estava chegando e perguntou a eles o que é tão interessante que eles querem contar a ela. Ryotiu informou que Shao fez um mau negócio, e ao ouvir isso, ela ficou um pouco surpresa e perguntou se ele não lhe deu uma lista de preços antes. Shao respondeu que ele achou mais apropriado deixar o preço baixar um pouco para garantir que os suprimentos fiquem disponíveis imediatamente. Ele acrescentou que também os ajudou a encontrar uma loja em Ningjian. Shao então informou que parte do lucro deles é menor do que o aluguel que eles depositaram para o Dr. Shu. Ao ouvir isso, Ryotiu e o Jiao pareciam realmente preocupados. Jiao disse a Shao com vergonha que, nesse caso, é melhor não se preocupar, e perguntou se ele tem algum alimento e munição extra. Shao disse que a comida do departamento do censo será entregue no dia seguinte, então ele deve ter alguns. Em seguida, ele perguntou o motivo, e o Jiao explicou que haverá alguns convidados no dia seguinte e ela gostaria de obter 4 porções de nutrição líquida. Ao ouvir isso, Shao perguntou sobre os convidados, e o Jiao respondeu que ela encontrou alguns ajudantes. Desde então, Shao estava ocupado negociando recursos com o departamento do censo, e o Jiao recebia algumas pessoas estranhas de vez em quando. Ele sentia a atmosfera ficando tensa dia após dia. Em seguida, eles chegaram. Algumas pessoas que fugiram das zonas ocidentais para o Linjian relataram à guarda da cidade que a maré de monstros havia chegado. Em menos de meio-dia, o departamento do censo do Distrito Norte também procurou mutantes que dificilmente apareciam nas proximidades e trouxe alguns corpos como evidência. Enquanto os líderes discutiam as contramedidas, surgiram novas notícias de que a casa de inteligência no Distrito Leste foi atacada por criaturas mutantes. Embora muitas pessoas tenham escapado dos monstros, as perdas não foram pequenas. Finalmente, no Distrito Sul, os traficantes de humanos espalhados foram atacados por monstros e perderam 2 concentrações de escravos num instante. A maré de monstros havia começado com força total, e milhares de pessoas ficaram feridas e centenas morreram. 2 dias depois, Fatty se viu impotente, vendo seu distrito leste invadido por monstros. Então, Jiao e King o chamaram por holograma e perguntaram se ele precisava de ajuda. Ao vê-los, Fatty perguntou ao Jiao se ela veio apenas para rir dele. Ela respondeu com um sorriso que estava lá a negócios e que fazer piada dele estava ficando chato. King então começou a explicar que, como a maré de monstros havia começado, eles só podem enfrentá-la.
Segundo as estatísticas, o Distrito Sul entrará em colapso, e enquanto o Norte e o Leste estão bem, as unidades implantadas também estão no limite. Ela perguntou ao Giael, já que havia pedido a ela para trazê-la até lá, se ela tinha alguma outra ideia. Giael explicou que o problema não é a falta de força, mas sim que está muito dispersa para matar os monstros efetivamente. Então, ela lhes deu uma proposta, o que despertou a curiosidade deles. À noite, enquanto alguns monstros vagavam por aí, viu uma grande caixa que estava soltando algum tipo de fumaça. Todos os monstros então começaram a correr em direção a ela. Legend ouviu isso e disse que está começando a se mover, e informou a todos que os monstros estão correndo para a isca. Após ouvir isso, Giael disse que é perfeito e ordenou que todos se movessem para a próxima localização e instalassem mais iscas. Eles começaram a se apressar enquanto o Giael sorriu e disse para segui-la. Legend disse que não achava que eles poderiam influenciar a direção da manada. Giael explicou que eles não podem sobreviver no Distrito Oeste sem alguns meios e acrescentou que usando algumas ondas sonoras específicas e sentidos para gerar feromônios que afetam as criaturas mutantes, eles atraem as criaturas mutantes para se aproximarem ansiosamente da isca e tentarem devorá-la. Às vezes, até mesmo ocorrem escaramuças pela isca, e após a isca ser consumida, mais iscas podem ser usadas para guiar efetivamente a manada de mutantes. Giael disse a eles que esse tipo de criação inteligente única do Distrito Oeste será o próximo recurso para competir e cooperar com os outros distritos. Quando Fat e King perguntaram ao Giael sobre a proposta, ela perguntou a eles se eles não acham que concentrar a maré de monstros em um único ponto pode aproveitar melhor seu poder de fogo. Ao ouvir isso, Fat perguntou como eles podem fazer isso, e o Giael disse que, se nada for feito para desenvolver a defesa no sul, será um problema, pois as bestas inundarão a cidade. Ao ouvir isso, King disse ao Giael que ela realmente guarda rancor e está até pensando em jogar o Distrito Sul. De repente, Veil chegou lá e perguntou ao Giael se ela tem certeza de seu plano. Ele então lhe disse que se ela puder garantir que pode direcionar 80% das bestas para o sul de Olingian, ele pode fornecer os suprimentos necessários. Ele então perguntou a ela se ela tem confiança de que pode conseguir o financiamento. Ao ouvir isso, Giael sorriu. Ela pensou que, contanto que possa ter material suficiente para fazer iscas de feromônios, ela garantirá que a maioria das bestas seja direcionada para fora do Distrito Sul. E então ela usará um canal único para reunir as grandes equipes espalhadas no Distrito Oeste durante a missão, e desde que equipes suficientes estejam se movendo para fora, ela tem certeza de reunir a força principal da maré de monstros. As criaturas mutantes também perderão alguns números no caos durante o processo de orientação, e depois disso, ela se encontrará com os residentes dos subúrbios ocidentais ainda fora da cidade e organizará uma força de incentivo de trabalho. Quanto à comida, munição, energia e suprimentos, ela está contando com os convidados. Ela diz a eles que há pessoas suficientes. Então, um dos convidados agradece a ela por confiar nele e estar disposta a ajudá-lo. Ela os ordena a seguir os membros do Distrito Oeste e diz que eles terão uma batalha esperada há muito tempo. Sob o movimento penetrante dos residentes dos subúrbios ocidentais, um grande número de monstros foi direcionado para o sul da cidade de Lingian, e sob o comando de Giael, os residentes dos subúrbios ocidentais continuaram se movendo e montando iscas para fazer as criaturas mudarem de direção. Às vezes, se a pequena tropa do Distrito Oeste percebe que o número de monstros não é tão grande quanto o esperado, eles os enfrentam. Quando encontram indivíduos notáveis e poderosos, várias equipes trabalham juntas para concluir o atrativo. No entanto, na área montanhosa do Distrito Leste de Lingian, um dos soldados avisa os outros que os monstros estão aparecendo muito rápido, e eles estão em apuros. E esse foi o vídeo, pessoal. Se gostaram, dê o like, se inscrevam, e ativem o sino para receberem notificação de quando sair um novo vídeo. Um abraço e fui!